my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart. Olá, meus alunos do 8º ano da Escola Cultura Viva, sejam muito bem-vindos a essa aula virtual, onde nós daremos continuidade ao nosso capítulo 4 sobre a América Anglo-Saxônica e, no caso, o seu espaço econômico. Estávamos conversando na aula passada sobre a questão de agricultura, sobre a questão dos belts, né? Sobre os Estados Unidos. Hoje daremos também continuidade, ainda falando um pouquinho sobre os Estados Unidos, a questão da agricultura modernizada. É público e notório que quanto mais rico é um país, mais investimento, mais tecnologia ele faz em relação à agricultura. Mas isso não é o que lhes garante um percentual grande em relação ao PIB. Ou seja, a agricultura não é a atividade predominante dentro dos países desenvolvidos. Eu costumo dizer até que quanto mais desenvolvido é o país, menor será a participação da agricultura no PIB. Quando vocês observarem o mapa da página 14, que fala sobre as principais áreas agrícolas, vocês talvez me perguntem, mas professor, os Estados Unidos não é um país desenvolvido? Então por que eles investem tanto na questão da agricultura? Gente, na verdade a agricultura dos Estados Unidos ela foi uma mola, uma mola de impulso para que posteriormente eles pudessem investir tanto na questão da tecnologia em outras áreas, principalmente na questão de indústrias que não estão voltadas para a agricultura. Então, conforme a gente explicou na aula passada, eles criaram esses cinturões, criaram essa questão dos belts, mas, de certa forma, espalharam as suas indústrias por todos os Estados Unidos. O que eu posso afirmar é que, graças a esse investimento, a essa exportação, a essa venda, a essa intensificação na agricultura dos Estados Unidos, nessas demais regiões, eles acabaram pegando tudo aquilo que eles conseguiram em valor monetário e investir na questão da região nordeste dos Estados Unidos. Ah, professor, mas em que setor? Obviamente, no setor industrial. Vamos falar então um pouquinho agora sobre a questão do comércio internacional. Já deu para observar que os Estados Unidos eles são um país de grande produção, eles têm uma diversidade muito grande na questão de tecnologia, e isso faz com que eles tenham um grande mercado consumidor. Quando se trata de exportação, os Estados Unidos, em 2017, ele acabou perdendo por pouco, uma porcentagem bem pequena somente para a China. Então, haja vista que os Estados Unidos ele é sim um grande país exportador. Quando nos referimos a produtos para a área da tecnologia aeroespacial, a questão dos eletrônicos, a questão farmacêutica, a questão de máquinas, equipamentos de precisão, a questão automobilística e também de química fina, nós podemos dizer que os Estados Unidos é o maior exportador mundial desses produtos de alta tecnologia. Em relação à agricultura, o governo costuma oferecer subsídios, ou seja, algumas vantagens aos agricultores para que eles possam ser incentivados a plantar e também oferece ali, no caso, engenheiros, sementes, adubos, máquinas, ou seja, toda uma tecnologia de muita precisão para que eles tenham uma grande colheita e que diminua dessa forma qualquer tipo de produto agrícola que precise ser importado. Na verdade, é dessa forma até mesmo que ele consegue competir e fazer com que seu produto seja vendido mais barato. É claro que, além desses subsídios, ele vai impor restrições também ao mercado externo, em questão da importação. Sendo assim,
automaticamente ele já estará diminuindo a competitividade de produtos externos em relação aos produtos internos. Gente, isso não significa que os Estados Unidos não importem nada, né, dos países subdesenvolvidos ou de países emergentes. Na verdade, ele até importa, mas eles importam produtos que são bem mais baratos a importação do que a sua própria produção dentro dos Estados Unidos. Pois é, lembra que eu falei ali há pouco que os Estados Unidos, em questão de exportação, ele só perdeu para a China, né, por um pouquinho? Essa competição entre China e Estados Unidos na questão de exportação, ela ocorre sim. E desde 2018, o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele adotou sérias medidas em relação ao aumento de impostos sobre produtos da China. Assim, evitará que os produtos chineses entrem com um fluxo muito maior do que a saída dos produtos dos Estados Unidos. Eu quero deixar claro que quando eu falo sobre redução, eu não estou falando de proibição, tá, gente? Estou dizendo que ele dá um jeitinho de manter a importação dos produtos chineses, uma vez que a China é um dos principais países que mais mantém comércio com os Estados Unidos. Então, há uma necessidade muito grande dos Estados Unidos fazer essas importações, o que também garante o superávit da China e mantém aí a questão do equilíbrio da sua própria inflação, né, lá dentro da China. Então, há uma negociação bilateral desses dois países. Mas, de qualquer forma, o Donald Trump ele mantém sim essa questão de medidas protecionistas. Para resolver essas disputas, frequentemente os dois países recorrem à Organização Mundial do Comércio, que no caso é a OMC, entidade que define as regras do comércio internacional e medeia conflitos nessa área. O correspondente da Jovem Pan em Londres está nos Estados Unidos e hoje traz informações direto de Washington. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta segunda-feira. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos, e é claro, por aqui o que não falta é polêmica envolvendo o presidente dos Estados Unidos. Hoje, no aspecto econômico, um dos destaques do New York Times é sobre a queda muito expressiva do investimento chinês aqui na economia dos Estados Unidos. As duas principais economias do planeta, nos últimos anos, tiveram uma integração econômica bastante importante, com dinheiro asiático chegando aqui quase que sem limites nos Estados Unidos. Mas essa tendência foi revertida desde que Donald Trump assumiu a Casa Branca. Ele tem uma retórica muito forte contra Pequim, deu início a uma guerra comercial que até agora não está muito claro como irá terminar e, evidentemente, isso tem um impacto financeiro na economia dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, essa reportagem do New York Times de hoje relata que o investimento direto da China na economia dos Estados Unidos caiu 90%. Em 2016, quando Trump chegou à Casa Branca, essa cifra de investimento chinês aqui nos Estados Unidos, ela andava mais ou menos na casa dos 46 bilhões e meio de dólares. Hoje, essa cifra caiu para 5,4 bilhões de dólares, o que demonstra essa redução muito forte do investimento chinês em diversas áreas da economia dos Estados Unidos. Áreas, inclusive, que dependem desse investimento para continuar com suas produções de ponta, gerando empregos, é claro, e mais conhecimento e avanços tecnológicos para o planeta. O Vale do Silício, por exemplo, tem várias empresas que dependem do financiamento chinês. Até o setor automobilístico aqui nos Estados Unidos vinha lucrando bastante com a entrada do dinheiro asiático, e o setor mais forte internacionalmente, vamos dizer, em que a China tem um apetite praticamente inigualável, não só aqui nos Estados Unidos, mas também na Europa, na África, aí na América do Sul, que é o setor imobiliário, também tem sofrido muito com a queda do investimento da China aqui nos Estados Unidos. Foi uma redução na casa dos 56%
6% nos últimos anos por conta dessa retórica mais acalorada e, é claro, também pelas medidas de governo tomadas por Donald Trump. Ninguém sabe, como eu disse, como essa guerra entre os dois países vai terminar, mas o fato é que as economias estão se separando cada vez mais, a dos Estados Unidos, enquanto a China tenta alcançar o posto de maior economia do mundo. Essa integração que sempre existiu já não se repete mais por conta das posturas tomadas pelo governo de Donald Trump. Agora, se há espaço para que esse dinheiro acabe indo para outros países, isso são outros 500, porque também a economia chinesa está reduzindo, né, o seu crescimento nos últimos anos. O governo de Pequim está diminuindo o investimento total em economias estrangeiras e, no final das contas, não dá para saber se alguém vai lucrar com esse dinheiro que deixa de vir aqui para os Estados Unidos e que os chineses têm, ou pelo menos tinham, para investir. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje, o nosso conteúdo. Na próxima aula falaremos então sobre o Canadá, ainda dentro do mesmo capítulo. Eu sei que está ficando um pouco extenso, mas é melhor que nós façamos dessa forma para melhor compreensão. Espero que vocês fiquem bem, que tudo dê certo, que vocês entendam essa aula e qualquer dúvida eu estou à disposição. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. And even for this is my heart. Oh, never let me go.